E agora, vamos entrar aqui nos aspectos da liderança. Primeiro que nós vivemos em um mundo carente de líderes, né? Esse é um problema. Nos falta mudar a cor aqui. Nós vivemos um mundo carente de liderança. Nos faltam referências, nos faltam formação. Quem aqui, olha, tem várias pessoas que têm formação acadêmica aqui, né? Quem aqui escutou falar sobre liderança, princípios, fundamentos da liderança na faculdade? Levanta a mão. Olha, quem tá com a câmera fechada também não fez nada. E os que estão com a câmera aberta não levantaram a mão. Então, assim, acho que ninguém teve formação de liderança. Isso na faculdade, isso na escola, na família, no geral, não se tem. Então, alguém que tem uma habilidade muito nata para isso vai se destacar, mas também dificilmente estudou muito sobre isso, assim, por diante. 3 faculdades não terminadas e até agora eu nunca vi. Essa que você vai terminar, eu acredito, cara. Acredito em você. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Porque todos nós somos líderes. E podemos ser líderes. É no final que vem sobre liderança. Todos nós podemos liderar e criar liderança em torno de nós, né? Mesmo que a gente não tenha essa inclinação natural, a gente pode ter esse protagonismo. Não é? É importante que nós tenhamos esse protagonismo. Porque exatamente por faltar lideranças que também, a gente tendo esse protagonismo, a gente se destaca tanto, né? Então pense, olha, se o nível está muito baixo, se você tem um mínimo de protagonismo, se você tem um mínimo de esforço, naturalmente você vai se destacar muito. E subir a régua, né? Subir o nível. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se dedicar mesmo, né? E aí a primeira coisa, uma primeira ideia é a liderança de si mesmo. Então 4 aspectos, né, que um líder precisa desenvolver é virtude, que é um conjunto de bons hábitos saudáveis em todos os sentidos, emocional, físico, na religião e assim por diante. Depois a sabedoria, porque um líder é alguém que direciona pessoas. Vamos escrever isso aqui. Então aqui primeiro, né? Líder de si. Então aqui aspectos fundamentais de um líder. Primeiro, as virtudes, né? Então virtude, que é um conjunto de bons hábitos. Por quê? Você imagina só, voltando um pouquinho, você imagina só se pensa uma guerra, o comandante de um exército, um cara preguiçoso, um cara covarde, direcionando e liderando outras pessoas. Não. Tem que ser alguém audaz, tem que ser alguém corajoso, tem que ser alguém equilibrado. Senão os outros não vão ouvi-lo, né? Ele vai ser um mau líder. Se é que isso existe, né? Não sei, Arthur, é uma discussão bem filosófica, né? Porque um líder, ele é naturalmente bom ou existe um mau líder? Enfim. Depois a sabedoria, porque ele direciona as pessoas, ele conduz as pessoas. Um líder, ele é aquele que vê o que o outro não consegue ver nele mesmo. Um líder é alguém que vê no outro potenciais que a pessoa mesmo não está enxergando, né? Isso é uma coisa muito bonita. E, enfim, e também coisas a se corrigir, né? Boa.
Então ele precisa ser alguém sábio, alguém ponderado, alguém que tenha clareza das coisas, né? Que saiba dar conselhos. Depois, um líder precisa de coragem, né? Coragem de assumir risco, coragem de assumir responsabilidade. Por isso que líderes em empresas ganham muito mais, porque eles assumem responsabilidades, eles correm risco. Depois, é fundamental ter moderação, né? Então, moderação nas palavras, moderação no seu ímpeto, na sua raiva, e assim por diante. Então, esses são alguns aspectos fundamentais que um líder precisa ter. Claro, tem que ter sensibilidade e todas as outras coisas, mas no geral são algumas ideias fundamentais. E depois a gente tem o líder dos outros, né? Só que aqui eu quero fazer uma correção nisso aqui, né? Então seria líder de si e líder para os outros. Tá? Então não é líder dos outros, é líder para os outros. Porque um líder é alguém que serve os demais. Então, alguns pontos importantes aqui. Conhecer os perfis das pessoas, conhecer o jeito do outro ser e conhecer ferramentas de gestão de pessoas mesmo, de conhecimento humano. Ferramentas que vão ajudar nisso. Saber delegar bem. Então as pessoas precisam saber a razão daquilo que ela está fazendo. Quando for pedir um escopo, pedir esse escopo claro, para quando que é, como que é, por que é. Um líder para os outros, ele precisa conseguir dos outros comprometimento, conseguir dos outros compromisso com a causa. Inclusive se for cliente, né? E aí a gente pode dizer que, tendo todo esse conjunto de coisas também, a cultura, em vez de jantar, de comer a estratégia, né, de acabar com a estratégia, a cultura ela é um grande trampolim onde a estratégia sobe e alcança um lugar às vezes muito mais alto do que se imaginou. Ou muito mais rápido do que se imaginou. Então, um líder, ele tem essa condição de formar os outros. Ele tem essa condição de fazer os outros se tornarem o melhor que eles podem ser. E isso é uma coisa que nós, aí como empresários, como pessoas que querem ter negócio ou que já têm negócio, nós precisamos ter isso claro, né? Nós precisamos transformar os outros em uma grande potência. Na verdade, potência nem é o termo mais adequado, né? Mas transformar o outro, ajudar o outro, né, a ser transformado, a se transformar naquilo que ele naquilo que é para ele ser, naquilo que ele tem de melhor, que ele tem de potencial. Porque um líder também ele pode matar o talento dos outros. Essa é uma coisa que o Neto Simões falava, né? Que ele tratava isso com a terapeuta dele. Ele fala assim, olha, eu mato o talento do meu time. Eu afogo o talento do meu time, eu não consigo extrair o que eles têm de melhor. E ele foi ponderando, treinando isso, né, para que ele pudesse potencializar o talento do outro e não abafar o talento do outro. Saber colocar cada um no melhor lugar possível e assim por diante. Então, claro que são temas aí muito completos, né, são temas aí grandes, a própria liderança é um tema que, pelo amor de Deus, né, a gente teria um universo aí muito grande para conversar, mas são alguns fundamentos aqui, né, que acho que são fundamentais para quem está na mentoria.